Em nome de Jesus, abra sua Bíblia em Mateus 16, versículos 18 e 19. O tema dessa noite é missão de profeta. Missão de profeta. Mateus 16, 18 e 19. Vamos lá? Todo mundo abriu? Amém? O texto fala assim: eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino de Deus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, mas o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Vamos orar? Senhor, estamos totalmente rendidos ao Senhor, somos totalmente dependentes do Senhor, amado Espírito Santo. Não deixe que eu fale nada mais, nada menos daquilo que o Senhor quer falar. Apesar de mim, Senhor, me use. Nesse momento eu repreendo todo espírito de distração. Eu repreendo todo espírito de má interpretação. Em nome de Jesus, que todos nós possamos sair daqui entendendo a nossa missão como profetas do Senhor. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor fará nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, ele tem sido usado de forma inadequada. E por causa que esse texto tem sido usado de forma inadequada, muitas vezes nós temos até medo de citar esse texto. Quando eu fui começar a fazer essa mensagem, o Senhor me deu esse texto. A primeira coisa que eu fiz, fui lá para o gabinete do pastor Gilberto. Pastor, me explica esse texto, porque eu não quero falar bobeira. Muita gente tem usado esse texto fazendo doutrina de prosperidade, doutrina de positivismo, que eu mando em Deus, eu declaro o que acontece e tem que acontecer no céu. Isso está errado, sim. Só que muitas vezes, por medo de usar esse texto, nós esquecemos de preciosidades muito grandes desse texto. Esse texto ele é muito rico, muito poderoso. Nesse texto, Jesus usa as palavras ligar e desligar no contexto de salvação, no contexto de salvar vidas. O pastor Gilberto estava me mostrando no original, e ele tem a ver então com salvação, tem a ver com salvar vidas, com a vontade soberana de Deus. Tem a ver com o poder que nós temos de, na autoridade de Jesus, ligar e desligar vidas. Ligar para o reino da luz, e desligar seria quando a pessoa não aceitasse. Mas nós também podemos fazer uma aplicação para a vontade do Senhor. Eu entendo que esse texto, ele tem muito a ver com aquilo que o pastor Jetro falou no Save. Algo que tem tocado muito o meu coração é aquele texto de Mateus 11, onde fala assim: vocês são como crianças, porque no céu nós estamos tocando música de lamento, e aqui vocês estão se alegrando. E no céu nós estamos tocando música de alegria e vocês estão em lamento. Não está sincronizado. E o pastor Jetro falou sobre nós sincronizarmos a vontade de Deus, sincronizarmos o som dos céus e trazermos o som dos céus aqui para a terra. Isso é muito top. Eu creio que esse texto sobre ligar e desligar, quando Jesus se referiu a Pedro, eu creio que está muito ligado a isso, a nós trazermos a vontade dos céus, trazemos o som dos céus até a terra. Sabe por quê? Tudo que nós pedimos, tudo que nós declaramos e falamos está ligado aqui, seja uma cura, seja um milagre, seja o que for que nós pedimos para o Senhor, tudo isso no final tem um propósito só, que é vidas. Então tudo está interligado. Ligar e desligar está ligado à salvação, está ligado a vidas. E quando nós declaramos que acontecerá algo, acontecerá um milagre, uma cura, tudo isso envolve um propósito só: tocar vidas. Não há outro motivo, não há outro significado para o sobrenatural do Senhor, senão
vidas. Alinhados com a vontade de Deus e pelo poder do Espírito Santo, nós temos poder para realizar feitos que vão mudar realidades. Vão mudar realidades de pessoas, vão mudar realidade de nações, de cidades. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre a missão do profeta. E eu quero começar declarando sobre a sua vida que você é um profeta do Senhor. Você é um profeta do Senhor. Jeremias 1:5: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Você é profeta às nações. Entenda que aqui eu não estou falando que todos aqui vão ser chamados para um ministério integral. Eu não estou falando que todos aqui vão ser missionários em tempo integral também, transculturais. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, que o Senhor te designou profeta às nações, mas profeta onde você está. Então, se você está na sua faculdade, você é profeta na sua faculdade. Na sua escola, você é profeta na sua escola. Na sua família que ainda não conheceu a Jesus, você é profeta na sua família. No seu trabalho, você é profeta no seu trabalho. Todos nós somos profetas. Quem aqui é profeta do Senhor, queridos? Quem aqui é profeta do Senhor? O profeta deve ter a sua missão e o seu propósito bem estabelecido. Por isso que nós vamos falar hoje sobre a missão do profeta. Porque se o profeta ele não saber a missão que ele tem que realizar, ele não vai agradar o coração de Deus. Então a primeira coisa, se você é profeta, você precisa saber a missão que você tem como profeta. A sua missão é clara. Sua missão é ganhar almas para Jesus, é expandir as tendas do reino do Senhor. Mas tem uma coisa: se eu e você não crermos que nós vamos conseguir realizar a nossa missão vai ser um fracasso. O primeiro passo para você vencer e você ter êxito na sua missão é você crer no que você está fazendo. E agora eu te pergunto: você crê? Você crê que a sua missão como profeta, na sua determinada área, no seu lugar onde você está, onde o Senhor te colocou, você crê que a sua missão vai ser bem sucedida? Queridos, abram em Mateus 12:34. Pessoal, eu creio que o crer está extremamente associado ao falar. Eu creio nisso. Olha o que esse texto fala: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala. A boca fala do que o coração está cheio, do que está cheio o coração. Eu creio que o crer está extremamente ligado ao falar. Aqui Jesus fala assim: suas raças de víboras, como que vocês, sendo maus, acham que vocês estão falando coisas boas? Ou seja, o que você crê no seu coração, se você crê em coisas más, se você é mau no seu coração, a sua boca só vai expressar coisa ruim. Agora, se você crê no propósito de Deus para a sua vida, se você crê em coisas boas, a sua missão vai dar certo. Por quê? Porque você está crendo que aquilo vai dar certo. Alguém que crê, naturalmente expressa. Se você crê de verdade, é aquilo que o pastor Tel Hayashi fala: adoração que é adoração envolve expressão. Para você adorar, você tem que crer naquilo que você está adorando. E um dos sinais que você crê naquilo verdadeiramente é quando você se expressa. Quando você está com o seu coração cheio da missão que o Senhor colocou na sua vida, naturalmente você vai expressar isso.
E expressando isso, você vai ver o sobrenatural do Senhor se movendo através da sua vida, a chave do céu sendo ligada através da sua vida, trazendo salvação, mudança de realidades. Queridos, uma coisa puxa a outra. Você precisa crer e declarar. Crer e declarar. Crer e declarar. E atenção, algo que eu estava com muito medo que às vezes alguém pudesse entender errado. Aqui eu não estou falando de positivismo, eu não estou falando de pensamento positivo. Eu tenho que ter o pensamento positivo para... Não, isso não é pensamento positivo, não. Isso é palavra de Deus, porque você só vai declarar aquilo que está aqui. Aqui é a sua fonte. Positivismo é quando você começa a usar isso aqui para declarar que você vai ter o namorado que você quer, a namorada que você quer, o dinheiro que você quer. Mas quando você declara o que a palavra de Deus te garante, isso não é positivismo. Isso é crer no sobrenatural do Senhor, exercer fé. A palavra de Deus fala o quê? Que o Senhor levou sobre si todas nossas enfermidades. Então quando alguém está enfermo e eu declaro que ela vai ser curada, eu não estou sendo positivista. Eu estou declarando o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus falou que Jesus levou sobre si. Eu só estou crendo no que ela está falando. Eu estou exercendo fé. Quando eu declaro, porque nós vamos alcançar Araçatuba, você ouve o pastor Marcelo falando aqui, nós vamos tocar as nações, nós vamos ter muitas igrejas implantadas, muitas pessoas sendo salvas. Isso não é positivismo não, gente. Isso é crer e declarar aquilo que a palavra já fala, porque a palavra fala que a igreja avançaria e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Isso é declarar o que a palavra já fala. E hoje nós vivemos num mundo que precisa de vozes proféticas, de profetas do Senhor que entendem bem a sua missão. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas esqueceram do poder do Senhor, onde as pessoas se esqueceram até de Deus, e nós vivemos numa sociedade que vai de mal a pior, uma sociedade totalmente corrompida, carente de Deus. Hoje nós vivemos numa sociedade que é um verdadeiro vale de ossos secos. E nessa noite nós vamos profetizar sobre esse vale de ossos secos. Em nome de Jesus, algo sobrenatural vai acontecer. Abram suas Bíblias, Ezequiel 37, do 1 ao 14. Ezequiel 37, do 1 ao 14. Vamos lá? Começando então. Quem quiser, tem no Data Show. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vidas. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, porei um espírito em vocês, e vocês terão vidas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei os ossos, que foram cobertos de tendões, de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. Assim diz a seguir ele me disse então: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, diga-lhe: assim diz o soberano Senhor:
venha desde os 4 ventos, ó Espírito, sopre. E o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e puseram-se de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando abrir os túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Esse texto é muito precioso. E agora, de forma bem rápida, anote 4 pontos. 4 pontos preciosos que a gente pode extrair desse episódio na vida de Ezequiel. Como eu posso ser um profeta com a minha missão bem sucedida? Vamos lá? Para ter a minha missão bem sucedida como profeta, primeiro passo é em homenagem ao Gui Teste. Primeiro passo: calma, jovem, Deus está na parada. Cadê o Gui? Essa foi você, Gui. Ezequiel 37, capítulo 1. A mão do Senhor estava sobre mim. A primeira coisa que nós aprendemos com Ezequiel é que a gente tem que ter calma, porque o Senhor está na frente. A mão do Senhor estava sobre mim, ele falou. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós começamos a ter medo, porque nós achamos que nós não iremos conseguir porque estamos sozinhos. Eu falei que nós somos profeta na nossa faculdade, na nossa escola, no nosso trabalho, mas quem sabe você já não falou: cara, como que eu posso profetizar a vida aqui se eu estou sozinho nessa escola? Se só eu sou um crente firme, só eu sou um cristão firme nessa faculdade, no meu trabalho só eu sou um cristão firme, eu não consigo às vezes fazer a diferença. O que está acontecendo? Acontece que você ainda está se sentindo sozinho, porque você não entendeu que a mão do Senhor está sobre você. Muitas vezes você fica com medo, você acha que você está sozinho. Mas eu quero declarar algo na sua vida hoje que nós já aprendemos com o nosso pastor. Você pode ser minoria em número, mas você e Deus é maioria. Você pode ter até menos pessoas que te ajudem na sua sala, no seu trabalho, mas você e Deus são maioria. Fala assim comigo: fala de novo, eu mais Deus é igual a maioria. Eu mais Deus é igual a maioria. E quando você fica com medo de profetizar e orar pelas pessoas, aparece alguém mancando lá, alguém com dor de cabeça, aí você fica: Jesus, eu sei que eu tenho que declarar a cura do Senhor sobre a vida dela, eu sei que eu tenho que orar, mas e se eu declarar, você está curado em nome de Jesus e ela não for curada? Às vezes Deus te dá uma palavra para você entregar para uma pessoa e você fala assim: meu, e se eu errar? Sabe o que acontece? Errar, errou, relaxa. O Theo falou aqui: errar, errou, sabe por quê? Porque o Senhor é soberano e o Senhor está à frente de tudo. E se a pessoa não for curada, pelo menos você exerceu fé. Você exerceu fé, você demonstrou que você é um homem e uma mulher de fé, que você é um profeta do Senhor. Sabe por quê? Porque se você não exercer fé, aquela pessoa às vezes pode não ser curada, porque você não exerceu fé, e aí a culpa foi sua, porque você foi negligente. Não tenha medo, querido. Deus está à frente. Quando Deus está sobre mim, não há o que temer, porque o Senhor é Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco, Ele está sobre nós. Eu preciso ter medo? Você precisa ter medo? Não. O Senhor, a mão poderosa do Senhor está sobre nós. Amém?
Então, primeiro lugar para a sua missão ser bem sucedida: não tema. Calma, jovem. Deus está na parada. Deus está na parada, Ele vai resolver para você. Não é você que resolve. Às vezes nós temos medo porque nós achamos que é nós que resolvemos. Às vezes você quer convencer a pessoa, mas é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem estava no curso de evangelismo? O êxito em testemunhar consiste em pregarmos o Evangelho na autoridade e no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Prega, faz a sua parte, deixa os resultados com Deus. Acontece que a gente está profetizando, a gente está declarando cura, e a gente está achando que é nós que vamos curar. E a gente está pregando, e a gente acha que é a gente que vai convencer. Faz sua parte. Os resultados estão nas mãos de Deus. Segundo lugar, fique alinhado com a vontade de Deus. Fique alinhado com a vontade de Deus. Pode passar o texto? Presta atenção nessas partes grifadas no Data Show. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era um enorme o número de ossos no vale, e os ossos estavam muito secos. E Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então Ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos, ouçam a palavra do Senhor. Perceba que em toda a situação do texto, quem mandava? Quem orientava? Quem direcionava? Você quer ser um profeta dirigido pelo Senhor? Você quer ser um profeta que cumpra a sua missão? Seja dirigido pelo Senhor. Fique alinhado com a vontade de Deus. Alinhe a sua vontade com a vontade do Senhor. A vontade do Senhor precisa estar alinhada com a sua. Enquanto a sua vontade não estiver alinhada, estiver ao lado da vontade do Senhor, as coisas não vão fluir. Quer ser usado, quer profetizar? Esteja sensível ao que o Espírito Santo te direciona. Eu gosto muito que o profeta, ele foi tão direcionado pelo Senhor, ele era tão dependente da vontade do Senhor, que a hora que o Senhor pergunta para ele, o Senhor estava perguntando para ele, ele ainda fala: não, Senhor, só tu sabes, eu não sei de nada. O Senhor sabe, o Senhor está na frente. Deixa o Senhor te direcionar. Acorda e diga: bom dia, Espírito Santo. O que nós faremos hoje? O que o Senhor fará através de mim, para que o teu propósito na minha vida seja estabelecido? Esteja debaixo da orientação do Senhor, que o fracasso é zero. Seja direcionado pelo Senhor nos mínimos detalhes. Terceiro lugar, não questione e nem ouça o povo. Com Deus a doideira é certa. O povo de Jesus é um povo doido. Então não ouça os críticos e não ouça o que a sua carne fala. Olha só. Então ele me disse: profetize estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Já pensou que loucura? Você chega assim, aí um vale cheio de ossos secos, e aí você ouve o Senhor falando assim: fala com esses ossos. E fala assim: ossos, ouçam o que o Senhor está dizendo. Loucura total, não? O natural seria duvidar. Mas Ezequiel, como um profeta de Deus, ele fala: eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Não questione, não se deixe levar pelas críticas dos outros. Não fique ligando para se vão te chamar de doido, maluco, louco. Não ligue para se acharem que você não bate bem. Seja louco por Jesus, faça doideira por Jesus. Se você tiver que fazer as maiores loucuras por Jesus, faça. Cadê o Igor? O Igor está aí, o Igor Lopes? Viajando. Cadê os outros que estavam aqui com a gente aquele dia na casa do Silvio?
Você quer levar geral da polícia? Leva geral da polícia, porque depois os 6 policiais vão se converter. Quem não sabe dessa história, esses dias nós fomos evangelizar numa casa de um rapaz que nós encontramos na rua durante o save. Chegamos lá, aquele montoeira de moleque, 12 moleques na frente da casa. A vizinha não gostou, chamou a polícia. Chegou viatura com 6 policiais para pegar todo mundo, deu geral em todo mundo. É loucura, esses moleques ficam indo tudo junto, ficando orando na frente da casa dos outros. Chega a polícia, mas o Senhor é tão doido que Ele transforma essa loucura salvou 6 policiais, e nós abrimos um GE na casa daquela mulher. Em nome de Jesus nós vamos mandar o Silvio para uma casa de recuperação, aquela família vai ser restaurada, nós vamos ver o Silvio pregando, pessoal, aguardem o testemunho que vai vir desse episódio. Faça loucura, seja louco pelo Senhor. Pare as pessoas no meio da rua, fale, posso orar por você? Ministra cura no meio da rua, seja louco. E não ouça o que o povo está falando não. Vai ter um monte de gente criticando você, vai ter um monte de gente falando que é loucura, que isso não pode fazer, que crente não pode fazer isso não. O pastor Theo Hayashi fala assim, se a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também. Não dê ouvidos aos que matam sua fé sobre o disfarce de serem realistas. Sabe aqueles realistas? Vocês estão indo muito pela emoção. Vocês têm que... Nós somos os realistas. Vocês não sabem de nada. Sabe aqueles realistas? Eles estão matando tua fé. Não dê ouvido não. Imagina se Noé ouvisse o que o povo falou dele quando ele foi construir a arca. Imagina se Abraão ficasse tristinho, porque o povo estava zoando. Ô pai de multidões que está velhinho já. Lembram do princípio de Abraão? Enquanto o povo estava falando, ô pai de multidões, que era o nome dele, zombando dele, quem sabe de forma irônica. Eu tenho certeza que para ele estava, deixa eles falar, porque enquanto eles estão falando, eles já estão profetizando. O pastor Claudinei conta, já contei aqui, que ele falou que ele teria 5.000 jovens, e o pessoal ficava, ó o pastorzinho de 5.000 jovens, de 2.000 jovens. Hoje está lá esse homem, com uma juventude das maiores do Brasil. Então profetize, deixa o povo falar, ô paizinho de multidões, ô pastorzinho, ô pastora, ô crentinho. Não deixe que sua fé morra por causa desses críticos. 4º e último lugar, ouça o som do céu se manifestando aqui. Após confiar, se alinhar, obedecer, esperar, é só acalmar, porque o som do céu vai se manifestar. O som do céu vai se manifestar. Presta atenção nesse texto que é o final. Presta atenção nesse texto. Mas eu quero que você esteja vibrando aqui junto comigo. Eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho e um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida, se puseram de pé, e eram um exército enorme. Você pode ficar animado com esse texto? Eu li esse texto começava a vir na minha mente, e eu comecei a ficar animado com o Senhor. Eu falei, Deus, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Eu já posso ouvir o som dos céus em forma
de chocalho dos ossos secos da nossa nação, dos ossos secos das pessoas sem Jesus, se movimentando, e o Senhor levantando um grande exército através da nossa vida, um grande exército que vai se levantar como voz profética, para salvar as nações para o Senhor Jesus. Você consegue imaginar isso comigo? Você consegue imaginar? Agora pensa, faça a sua parte, e você verá o sobrenatural. O pessoal do louvor pode ir subindo. Nós já estamos no final. Queridos, é preciso algo acontecer logo. Nós estamos vivendo numa sociedade que é um vale de ossos secos, em todos os aspectos. E nós precisamos nos levantar como boca profética. Só uma pergunta: quantos aqui já tiveram algum amigo ou algum conhecido próximo, que vocês conheceram, que cometeu suicídio? Levanta sua mão. Você que está do lado, dá uma olhada para trás. Isso é algo alarmante. Será que nós estamos ou não vivendo num vale de ossos secos? Como que está a nossa sociedade toda corrompida? E dentro das igrejas mortas, igrejas frias, que não acreditam nem sequer que Jesus salva. Falam, Jesus salva, Jesus transforma, mas quando vem alguém se convertendo, fala, será que ele mudou de vida mesmo? Igrejas mortas que não acreditam nem que Jesus cura. A nossa sociedade está corrompida, muitas das nossas igrejas estão corrompidas, nós estamos vivendo no meio de num vale de ossos secos, e o Senhor quer usar a nossa vida para profetizar essa noite sobre esses ossos, e nós vamos profetizar a vida. Satanás está ceifando as vidas. Algumas semanas atrás eu tive um amigo meu, que Satanás já ceifou a vida dele. Eu oro. O desejo do meu coração, na verdade, é que ele, nos instantes finais de vida dele, ele possa ter se lembrado de tudo que ele aprendeu, porque ele conhecia a palavra. Mas eu sei que quando ele foi para a faculdade, ele morreu lá onde ele estava estudando. Eu sei que ele foi totalmente ateu. Alguém que conheceu a palavra e foi totalmente ateu. Ele estava afundado em depressão, tomando muitos remédios. Até agora nós não sabemos de fato se ele realmente caiu ou o que aconteceu. Ele caiu do terceiro andar de um prédio, mas não sabemos o que aconteceu de fato. Isso está acontecendo com muitos jovens, de várias formas. É acidente, é drogas, é depressão, suicídio, por vários motivos. Nós não podemos nos calar. Isso não precisa parar. Precisamos nos levantar como boca profética em nossa nação. Quantos aqui querem ser boca profética? Quantos aqui querem ser boca profética? E para encerrar, que após essa ilustração, nós vamos nos levantar e nós vamos ter um momento de clamor, nós vamos profetizar, nós vamos exercer a profecia do Senhor. Eu quero contar uma história para vocês. Vocês ouviram a música que o grupo de louvor tocou antes da mensagem? Grandes Coisas, do Fernandinho? Alguém conhece a história dessa música? Poucos. Essa música na verdade, ela é de uma banda irlandesa. E o título original dessa música, traduzindo para o português, eu não vou me arriscar a falar em inglês, é o Deus dessa cidade. O Deus dessa cidade. E olha que história. Diz a história que essa banda irlandesa foi fazer uma turnê na Tailândia. E a Tailândia é um país
totalmente depravado, um país onde prostituição impera, onde existem as maiores casas de show, as maiores boates, casas de prostituição. E eles foram em uma cidade da Tailândia, e essa banda fez uma turnê evangelística por lá. E a história conta que enquanto eles estavam passando em frente a um dos maiores bordéis daquela cidade, o dono do bordel viu eles passando com os instrumentos e saiu e falou assim: "Oh, vocês são uma banda?" Eles: "Somos, tá? Ó, a banda que ia tocar hoje à noite aqui, deu para trás. Agora a gente não tem o que fazer, vai ficar sem som. Vocês não podem fazer um som para nós, tal, não sei o quê." O líder da banda pensou, eu topo. E eles toparam que eles fariam a trilha sonora de toda a noite daquele bordel. Passou toda aquela tarde, chegou a noite, a banda montou os instrumentos, começaram a tocar, e a surpresa para o dono do bordel: eles eram uma banda cristã. Já tinham começado, ele não tinha como parar, ele não tinha o que fazer, e eles começaram a ministrar. E a história conta que enquanto eles ministravam, pessoas começaram a chorar, pessoas começaram a sentir o toque do Senhor, e pessoas começaram a parar de fazer as coisas erradas que eles estavam fazendo, e começaram a prestar atenção na ministração. E aquela banda começou a ministrar. Em uma das ministrações surge essa letra: "Tu és o Deus dessa cidade, você é o rei destas pessoas, Tu és o Senhor desta nação. Você é a luz na escuridão, você é a esperança aos desesperados, você é a paz para os inquietos. Não há ninguém como nosso Deus, não há ninguém como Tu, Deus. Grandes coisas ainda estão por vir, grandes coisas se farão nessa cidade, grandes coisas ainda estão por vir, grandes coisas se farão aqui." E o final da história conta que muitas vidas foram tocadas naquela noite, e a realidade daquela cidade se tornou a cidade com os menores índices de prostituição da Tailândia. A hora que eu li essa história eu falei: que isso, Deus? Esse é o poder da boca profética. Esse é o poder de quem usa sua boca para profetizar a bênção. Eles estavam num lugar de morte, num lugar de prostituição, mas eles erguem a voz e clamam: "Senhor, Tu és o Deus dessa cidade." O Senhor não era ainda o Deus daquela cidade, mas eles já declaram: "Senhor, o Senhor é o Deus dessa cidade. Grandes coisas estão por vir nessa cidade, grandes coisas se farão aqui."